Olá, meu nome é Walter Bruno Santos, professor de matemática, e hoje falaremos sobre frações. Simplificação de frações, aula para o sexto ano. Simplificação de frações. Em algumas frações é possível dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, diferente de 1. Alguns exemplos. Temos a fração aqui. Essa fração 6 décimos, ou seja, 6 é o numerador e 10 é o denominador. Repare que, quando efetuamos esse processo, dizemos que houve uma simplificação de frações, ou seja, observe que tanto o 6 quanto o 10 são números que são possíveis de dividir por um mesmo número. Que número é esse? 2. Dá para dividir 6 por 2, 6 dividido por 2 é 3, e dá para dividir 10 por 2 também. Ou seja, se a gente simplificar essa fração, ou seja, dividir quem está em cima por 2 e quem está embaixo por 2 também, lembramos que para simplificar tem que ser o número de cima e o número de baixo divididos por um mesmo número, ou seja, eu tenho que dividir o 6 por 2 e o 10 também por 2. Tem que ser o mesmo número. Quando efetuamos esse processo, dizemos que houve o processo de simplificação. Observe, 3/6 também é uma outra fração que é possível simplificar. Dá para dividir por 3, tanto o numerador quanto o denominador, ou seja, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, como 1 e 2 não dá para dividir por um mesmo número diferente de 1, essa seria o resultado da nossa simplificação. E esse resultado da simplificação a gente vai chamar de fração irredutível. O que quer dizer isso? Que não tem como reduzir mais, que não tem como simplificar mais. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem 49/70 e 60/36. O que acontece? Essas duas também são frações simplificáveis, frações que dá para simplificar. Ou seja, eu posso dividir 49 por 7 e 70 também por 7, lembrando que é numerador e denominador por um mesmo número, a gente vai resultar na fração 7 décimos, que é a nossa fração irredutível. Agora, repare 60/36. A gente pode dividir por 2 em cima e embaixo, ou seja, 60/36 vai ficar 30/18. A gente ainda pode dividir por 2 em cima e embaixo, ou seja, 30/18 vai virar 15 nonos. 30 dividido por 2 é 15, 18 dividido por 2 é 9. Ainda dá para simplificar. Dá para simplificar por quanto? Por 3, ou seja, vai dar 5/3. A nossa fração irredutível, porque 5 é primo e 3 é primo, ou seja, não vai ser possível dividir por um número diferente de 1, o numerador e o denominador. Repare que, às vezes, a gente pode tomar caminhos diferentes. Por exemplo, se esse 60/36 a pessoa tivesse tomado a decisão de simplificar ele por 12, em cima e embaixo. É possível também, porque tanto 36 quanto 60 são divisíveis por 12. Nesse caso, ficaria quanto? Ficaria 60 dividido por 12, 5, 36 dividido por 12, 3. A fração irredutível vai ser a mesma. Porém, nesse caso, como a gente escolheu um número maior para dividir o numerador e o denominador, a gente simplificou menos vezes. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Por exemplo, 49/7 dá para simplificar por 7 em cima e embaixo, porque 49 é divisível por 7 e 7 também é divisível por 7. Isso vai dar o quê? 49 dividido por 7 é 7, 7 dividido por 7 é 1. Isso equivale a 7 inteiros. Aqui, 28/12. O que vai acontecer aqui? Dá para dividir por 2, numerador e denominador. Aqui vai ficar 14 e aqui vai ficar 6. Ainda dá para dividir por 2, o numerador e o denominador. Aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 3, ou seja, 7/3. Observe que se você tivesse simplificado por 4 desde o início, você já chegaria em 7/3. 32/20 dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. Aqui vai ficar 16 e aqui vai ficar 10. Ainda dá para simplificar por 2.
aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 5, ou seja, 8/5 a nossa fração irredutível. 23/17. Observe essa fração. 23 é primo, ou seja, só 1 e 23 que divide ele. E 17 também é primo, ou seja, só 1 e 17 que divide ele. Ou seja, eles não têm nenhum número diferente de 1 que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Ou seja, 23/17 já é uma fração irredutível. No caso aqui, 23/46 já é diferente. Por quê? Porque repare que 23 só divide por 1 e ele mesmo. Porém, o 46 dá para dividir por 23. Ou seja, a gente consegue dividir os dois por 23. Aqui vai ficar 1 e embaixo 46 dividido por 23 vai dar 2, ou seja, vai dar 1/2. Então, foi alguns exemplos, a explicação sobre como simplificar uma fração. Espero ter ajudado todos. Eu sou o professor Walter Bruno Santos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Para finalizar o vídeo, gostaria de fazer duas indicações de dois canais de dois professores muito competentes que eu conheci no caminho. Um deles é o canal Magnatas dos Números, canal do meu amigo André. Lá vocês vão conhecer a matemática de maneira muito criativa com ele. E outro canal que chama O X da Questão, um canal de um amigo meu chamado Pedro também. Um canal muito inovador, lá vocês vão falar de geometria, de GeoGebra, vocês vão falar de matemática básica também. Fica a indicação aí, link na descrição para quem quiser acessar os dois canais. Olá, eu sou o professor Walter Bruno Santos e se você gostou do conteúdo, clique no gostei. Por favor, me ajude a divulgar esse conteúdo para as próximas pessoas. Obrigado, estamos juntos e até a próxima aula.